Sexo antes do casamento é pecado? Bom, primeiro a gente precisa desmistificar a palavra pecado, o que é realmente pecado. Na Bíblia a gente vai encontrar essa palavra pecado associada com castigo, com algo terrível, ranger de dente, fogo, alguma coisa que remetia a medo. E isso é explicado porque antigamente o povo era extremamente chucro e só obedecia aquilo que temia. Muita coincidência com hoje, né? Então, antigamente as leis elas eram formadas através do medo e tinha que ter um caráter divino ainda, tinha que falar que era Deus que tinha que mandado e se não obedecesse, vinha logo em seguida um castigo, a morte, alguma coisa que fosse colocar muito medo. Então a palavra pecado estava associada a isso porque o povo era extremamente chucro. A Bíblia, por exemplo, ela foi escrita numa linguagem extremamente simples, cheia de analogias para que as pessoas leigas entendessem. Você pega hoje, por exemplo, um livro de química, um livro de física, você praticamente não entende nada, não tem uma historinha que explica um conceito, né? E a Bíblia ela está cheia dessas historinhas. Então você vai encontrar analogias do tipo ovelha, pastor, o lobo vai chegar para comer a ovelha e o pastor vai salvar. Então sempre tem essas historinhas para que as pessoas entendessem melhor o que era se falado. Mas mesmo assim, existia uma ignorância muito grande nesse entendimento. Por exemplo, quando a mulher samaritana está lá no poço retirando água e chega Jesus e fala para ela, mulher, eu estou com sede. Primeiro que ela já ficou espantada porque judeus não falavam com samaritanos, né? E pior ainda, se judeus falassem com mulheres samaritanas. A coisa ficava pior ainda, era muito estranho na época, né? E a mulher, ela fica apavorada com aquilo, falando, isso aqui não é normal. E Jesus fala para ela, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você ia pedir da minha água, porque se você beber dela, nunca mais você vai ter sede. E ela fica assim, tão embaraçada que ela fala assim, mas como que você vai me dar água que eu nunca mais vou ter sede, se você não tem balde e o poço é fundo? Olha só, o entendimento dela estava extremamente, muito abaixo do normal. Aí você pode falar, mas isso aí era uma mulher, é exceção, né? Bom, chegam os discípulos de Jesus, logo após, eles tinham ido na cidade buscar comida, e chega e pega Jesus falando com a mulher. Eles já ficaram assim, tipo, pé da vida com Jesus. Como assim? Nosso mestre falando com uma mulher samaritana? Meu Deus do céu, ficou doido, né? E aí Jesus fala o seguinte, ele fala assim para Jesus, mestre, ó, a tua comida está aí, né? Meio assim, pé da vida. Jesus olha para eles e fala o seguinte, se vocês comessem da comida que eu tenho, vocês nunca mais vão ter fome. Eles olham um para o outro e falam assim, ué, mas quem foi que trouxe comida para eles? Para ele. Ou seja, eles também não entenderam as coisas que Jesus estava falando. Então Jesus falava tudo por analogia, explicava da forma mais simples. E eles faziam uma confusão gigantesca, muito parecidas com as confusões que a gente vê hoje, né? Então, desmistificando a palavra pecado, para vocês entenderem, tirando esse medo, esse fogo, esse inferno, pecado significa desviar o foco, desviar o alvo. Exemplo, eu quero ir para São Paulo, e aí eu pego a rodovia Regis Bittencourt. E para quem não sabe, a rodovia Regis Bittencourt, ela leva ao estado do Paraná. Ou seja, eu desviei o alvo, eu pequei, eu errei. É esse que é o significado justamente da palavra pecado, né? Então, para a gente entender isso, agora saindo um pouco da Bíblia e vindo mais para o lado que a gente queria entender se realmente é pecado, se realmente é um erro isso, o sexo antes do casamento, a gente precisa entender agora na física, na realidade, o que o universo ele entende por erro e pecado, que é a mesma coisa, né? Por exemplo, o universo ele trabalha em cima de 3 pilares. O primeiro pilar é crescimento, o segundo pilar é alegria e o terceiro pilar é o amor. Como a gente está voltado mais para o assunto relacionado ao amor, eu vou explicar mais desse lado aqui, né? Então, por exemplo, o amor nada mais é do que uma fórmula química. É por isso que se fala, não deu química. A gente não deu certo porque não deu química. Esse é um provérbio que foi retirado justamente de algo muito bem embasado, né? E essa química ela é composta por neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Para quem não entende muito bem isso, neurotransmissores são os comunicadores do cérebro
que passa a informação hormonal na produção desses hormônios que geram esses sentimentos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu deixei até anotado aqui, ó. A ocitocina é um hormônio que é comunicado por sinapses elétricas, é como se fosse eletricidade mesmo, que comunica o cérebro dessas sinapses para a produção desse hormônio que gera justamente o aconchego, o carinho, aquele abraço. O abraço que eu tô falando é aquele abraço de amigo, de você falar, meu, tô com você, cara, tamo junto e tal. Não é aquele abraço do sexo, né? Por exemplo, a serotonina é um hormônio causador de bem-estar, de alegria, felicidade, de êxtase. Por exemplo, suicidas, eles têm zero a produção desse nível de hormônio. Por exemplo, a serotonina, eles não têm nada. Por exemplo, pessoas depressivas, a produção hormonal é praticamente zero, é muito baixo, por isso que elas ficam depressivas. E aí você também vai desmistificando o que se falava há muito tempo, que pessoas depressivas era porque estava com demônio, essa pessoa aí está endemoniada, tal, por isso que ela está assim, tem que orar, tal, tem que colocar a mão para expulsar. Não, é simplesmente ela tem um problema hormonal, é por isso que ela causa depressão. Depressão também causa dificuldade de aprendizado, você explica as coisas para a pessoa, elas não entendem o que você está falando. Então, quando você vir pessoas que realmente tá com essas dificuldades, ela está com um problema hormonal. O amor nada mais é do que o ponto ótimo de todos os hormônios. Um outro hormônio que eu deixei anotado aqui para não me esquecer é o hormônio da dopamina. Para quem não conhece, o hormônio da dopamina ele é responsável pelo hormônio da confiança, daquele tipo da ação. Os empresários têm muito isso, os empreendedores, né? Os vendedores, sabe aquele cara que não tem tempo ruim para nada, ele fala, meu, vamos para cima, tá chovendo, vamos para cima, e vamos lá, tal. Esse cara tem excesso de dopamina. Lutadores de UFC, toda vez que você vai disputar algo, você vai fazer uma competição com algo, um jogo, uma luta, você recebe uma descarga de dopamina. Que a dopamina te traz muita confiança, muita alta confiança, muito poder, vamos pra cima, tal, eu te destruo, eu te mato, tal. Então, o excesso desses hormônios também causam problemas. Então, nada mais o amor é uma fórmula que se ele for muito alto, você vai se estragar, que você vai ficar que nem bobo, por exemplo, excesso de serotonina, você vai ficar dando risada o tempo todo, e pouca serotonina, você vai ficar depressivo. Dopamina, você vai querer bater nas pessoas, pouca dopamina, você vai ficar preguiçoso, não quer fazer nada. Ou seja, então, as coisas no universo, elas funcionam pela ordem, pelo nivelado. Se você está desnivelado, muito provavelmente que você vai ter inúmeros problemas, né? Outra coisa interessante que eu tinha anotado aqui legal, essa parte que é bem bacana, porque você fala, beleza, Éder, mas e como é que eu faço então para gerar esses hormônios, né? A produção desses hormônios, as pessoas entendem que produção hormonal é através de comida, que também acontece. Eu vejo muitas pessoas lendo livro de medicina e falam, para produzir tal hormônio você precisa comer tal fruta, tal verdura, enfim. Mas a grande maioria desses hormônios, eles são produzidos por aquilo que você vê, por aquilo que você fala, por aquilo que você ouve, por aquilo que você toca. Ou seja, então para você gerar a fórmula do amor, você precisa de muita conversa. Você precisa conversar de vários assuntos alegres, positivos, aí que vem justamente o poder da palavra, né? Pessoas que falam, por exemplo, muitas palavras negativas durante o dia, que xingam, que se esbravejam, que se fazem de vítima. Por que aconteceu comigo isso? Meu Deus do céu, por que tinha que ser comigo? Então esse vitimismo, eles têm o poder de baixar essa produção, essa comunicação dos neurônios, que baixa a produção desses hormônios, da felicidade, da ação, da alegria, do aconchego, e aí você vai tendo sérios problemas porque você está com a produção de hormônio muito baixa da normalidade. Ou seja, você está pecando, está acontecendo algo que não era para acontecer. O foco é felicidade, o foco é amor, o foco é alegria e você está pecando porque está produzindo menos do que tinha que ser produzido. Outra coisa muito legal também de se saber críticas, palavras negativas, ela tem o poder de zerar esses hormônios, né? Então brigas, o casal tá lá, o marido e mulher, por que quando você casa você tem vários problemas, você não sabe por quê? Fala, não, a gente namorava, ela tava tudo bem, e de repente a gente casou e tá tudo dando errado. É porque quando você casa, você começa a ter muitas críticas. O marido faz xixi e não dá descarga, faz xixi fora do vaso e a mulher já vem cobrando, a mulher
mulher entra com o pé sujo dentro do carro, e aí você começa a ter vários problemas, e aquilo que era só amor passa a ter algumas críticas, e essas críticas elas têm o poder de baixar esses hormônios, e aí à medida que você baixa a serotonina, você vai ficando triste, e você começa a identificar aquela pessoa como produtor de negatividade. O que antes era gostoso, que você não via a hora de ver aquela pessoa para abraçar, para ficar com ela, você passa a odiar essa pessoa, porque ela está correlacionada, neuroassociada com algo negativo. Toda vez que você chega em casa, pum, uma crítica. Ah, o filho fez isso, você não vai fazer nada, você não é um bom pai, você não é uma boa mulher. Então você vai tendo vários problemas que vai causando essa dificuldade do entendimento. Agora, a parte que também é bem legal, que vai entrar a parte para a gente finalizar o vídeo, que é a parte do sexo. O sexo, ele tem quando você sente a atração física, por exemplo, em 3 segundos, você consegue identificar se uma pessoa ela serve para sexo ou não. Você está andando na rua ou numa balada, você bate o olho na pessoa, o seu cérebro já faz um filtro lá e fala, olha, essa pessoa serve para sexo. Né? Com 15 segundos você já consegue entender se essa pessoa vai rolar alguma coisa ou não. Você olha, não dá, você já deixa para lá. Ou então você bate o olho e fala, correspondeu? Opa, legal. Então o sexo, ele é a atração primordial para que as demais coisas aconteçam. Só que ele atrapalha na produção desses neurônios. Quando você está conversando, quando você está produzindo, o corpo está começando a elevar os hormônios para gerar esse sentimento gostoso, que é o amor, que é a junção da serotonina, ocitocina, da endorfina e várias outras coisas que causam esse sentimento de bem-estar. O sexo ele tem a capacidade de bloquear a produção de todos esses hormônios. Você pode perceber que sempre depois do sexo, como é que você fica? Você fica depressivo, você fica com sono, dá fome, ou seja, porque há uma baixa hormonal que destrói toda a forma que tinha começado. Ou seja, aí você tem que começar de novo. Então, antes de se relacionar com alguém, você tem que realmente definir o que é que você quer daquela pessoa. Ah, é uma mulher muito bonita, poxa vida, eu acho que daria para construir uma família com ela. Então, você deve se evitar o sexo. Por quanto tempo, Éder? Até que se gere o amor. Eu não sei quanto tempo você vai gerar o amor. Talvez você leve uma semana, talvez você leve um mês, talvez você leve 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu não sei. Depende de como você vai conversar com essa pessoa. O quanto você é capaz de produzir nessa pessoa, neuroassociar essa pessoa com você, em que você gera esse sentimento gostoso nessa pessoa. Colocou a mão, beijou, passou a mão, transou, você pode ter certeza, toda aquela fórmula química que estava sendo produzida através das palavras, do assunto que você tinha começado, vai zerar. E aí a gente finaliza esse vídeo justamente com uma das coisas que vai dar o ponto final dele, né? As consequências. A consequência que você tem se você queria formar uma família, eu queria ter alguém e você transa e zerou os hormônios e você não gerou amor, você vai ter tristeza, você não vai ter mais carinho, você não vai produzir a sua família. E se isso vai contra o fluxo do universo, se o universo quer que você prospere, quer que você cresça, quer que você gere o amor, se isso vai contra o fluxo do universo, vamos finalizar aqui entendendo mais uma vez a palavra pecado. Pecado significa desviar o alvo. Então, se você desviou o alvo, então sexo do casamento é pecado sim.